E sejam bem-vindos ao canal do JN. 2024 chegou. Na verdade, há um tempo já. Eu peguei essa primeira semana do ano para descansar, mas aqui estou eu mais uma vez. E para o canal não ficar muito tempo sem vídeo, hoje falarei de uma AU mais simples. Horror Shift. Que pelo nome já dá para saber do que se trata. E não vou falar da versão original de Horror Shift, que é literalmente a história de Horror Tales só que com outros personagens, e sendo literalmente a mesma história, tem muitas coisas mesmo que não fazem sentido. Tipo, por que raios, a Toriel, mãe do Asriel, deixaria ele sozinho em Snowdin passando fome? Sendo assim, teve pessoas que pegaram a AU e refizeram sua história, e na história de hoje irei falar da versão feita pelo Maxi, um youtuber brasileiro, e que lógico, tem um canal no YouTube. Depois passem lá. Tudo começa quando Frisk realiza uma rota neutra. O Maxi não fala se nessa rota Frisk só matou o Rei Sans, ou se foi como em Horror Tale, que o humano matou todos os monstros comuns. De qualquer forma, Sans e Bug morreram e Frisk saiu do subsolo sem resetar. Com isso, o príncipe Papyrus se torna o novo rei, e ele instaura a política de que todo humano que cair no subsolo deveria ser tratado bem, e diferente de Horror Tale, os monstros concordam com essa política, já que os monstros aprenderam a conviver com Kelra no subsolo e gostam de sua presença. Toriel também apoia, já que ela era contra a lei anterior feita por Sans. Dessa forma, a guarda real é desfeita. Porém o Core começa a apresentar falhas, e assim, quem era da guarda real agora começa a trabalhar no Core. O motivo do Core apresentar defeitos também não é explicado pelo criador, mas provavelmente deve ser pela falta de monstros. O Core aos poucos começa a parar de funcionar, isso faz com que a magia comece a sumir. Os monstros começam a ficar apreensivos. Asgore e Undyne então começam a buscar meios alternativos de gerar magia. Asriel e Kelra ficam encarregados de ajudar a manter a ordem e a paz entre os monstros. O tempo passa e o problema no Core não é solucionado, deixando os monstros ainda mais apreensivos e bravos. Toda essa situação gerou um incidente. Uma vez Kelra estava em Snowdin, e ali um monstro que estava apresentando um comportamento agressivo, se aproximou dela e a atacou, acertando seu olho. Logo após isso ele percebe o que fez e pede desculpas. Kelra o perdoa, mas Asriel se traumatizou com aquilo, vendo as pessoas começando a se descontrolar fez com que ele começasse a perder as esperanças. Asriel começa a ficar mais recluso, tanto que Kelra estava começando a ter que fazer várias tarefas sozinha. Depois disso, as coisas não melhoram. O Core para de funcionar por completo. Asgore e Undyne descobrem que a alma de Kelra poderia fazer com que o Core voltasse a funcionar, e diferente de Horror Tale, eles decidem contar à humana, que acaba aceitando, já que aqui ela não precisaria se preocupar em deixar Asriel sozinho, como Sans se preocupou com Papyrus em Horror Tale. Então, eles se reúnem e o príncipe, agora, Rei Papyrus, fica encarregado de pegar a alma de Kelra. Mas Asriel olha para aquilo. Ele no fundo não aceitava aquela situação, então como instinto para proteger sua irmã, Asriel ataca Papyrus, o decapitando na frente de todos eles. Asriel foge e se isola, ele fica escondido de todos. Mais tarde ele manda uma carta de pedido de desculpas. Aquele incidente logicamente teve consequências, e sérias consequências. Os monstros começam a desprezar a família Drimmo. Toriel e Asgore têm uma discussão, eles decidem se separar. Toriel fica no castelo. Não é dito se ela pega o trono e se torna a nova líder, ou se simplesmente o subsolo fica sem um líder, uma anarquia. A fome começa a tomar conta daquele mundo. Os monstros de Snowdin decidem que iriam caçar todo humano que caísse ali para se alimentar dele. Antes de falar do próximo incidente, devo lembrá-los que Kelra era considerada a ponte entre os humanos e monstros, a protetora de ambas as raças, mesmo que isso a custasse muito. Uma vez, então, Kelra estava em Snowdin. Lá ela é capturada por alguns monstros, para ser devorada. Ela se sentia uma fracassada, não queria revidar. Ela sugere àqueles monstros que não valeria a pena a devorarem de uma só vez. E os monstros concordam. Kelra aquela noite perdeu alguns dedos da sua mão direita. E finalmente podemos ir para os eventos da história principal de Horror Shift.
Mas antes eu queria dizer que achei sem sentido o plano de pegar a alma de Kelra para consertar o Corey ter sido descartado. Para mim isso foi um furo de roteiro. Caso o Max esteja vendo o vídeo, acharia interessante falar aí nos comentários. Certo dia, um novo humano cai nas ruínas. Era um garoto que havia fugido de casa. Ele apresentava vários ferimentos. Era como se estivesse acostumado com a dor. Ele caminha por esse lugar, que para ele era um lugar desconhecido. Em um momento um monstro parte para cima dele. Era um Frogit, todo desmantelado e ensanguentado. Mas, antes que pudesse encostar no garoto, outros 2 Frogit agarram aquele monstro. Era como se o conhecesse e estivessem acostumado a cuidar daquele Frogit. Uma figura aparece. Era uma mulher de aparência jovem, que se auto-intitulava como a protetora dos humanos e monstros. Sim, era um outro humano. Nessa conversa, descobrimos que o garoto se chama Les e a mulher se chama Jessie. E como Toriel em Undertale, Jessie iria guiar e ajudar Les ali nas ruínas. Na outra sala havia uma fonte em forma de Asriel. Ali estava escrito, Asriel, o fundador. Jessie explica que aquele lugar tinha vários poços, já que o antigo morador fazia esses poços para distrair a cabeça, e não foram tirados pelos monstros porque aquilo havia se tornado como parte da cultura daquele lugar. O antigo morador pode ser muito bem o Papyrus, mas também pode ser Asriel. E sim, Asriel havia fugido para as ruínas, algo que Jessie revela logo após aquela conversa. Ela explica a Les que naquele mundo, um obrigado era muito. Que mesmo os monstros tentando se manterem sãos, era questão de tempo até todos enlouquecerem, como aquele Frogit que o atacou no início. Um cachorro pula em Jessie e fala em latidos. Ela meio que traduz aquilo e diz que alguns amigos enlouquecidos haviam fugido, tendo que deixar Les sozinho por um tempo. Naquele lugar até que havia bastantes monstros pacíficos. Um deles então conta que após a crise, os monstros foram se abrigar junto a Asriel nas ruínas, e ali fizeram de sua nova casa. Ao andar mais pelas ruínas, aquele garoto se depara com mais outros monstros enlouquecidos, como aquele Frogit. A diferença é que agora não teria ninguém para detê-los. Les não podia lutar, então só sobrava a ele fugir ou tentar convencê-los da piedade. Ele chora. Isso faz aqueles monstros pulsarem sentimentos negativos. Então Les conversa com eles e consegue ser poupado. Alguns outros Frogits viram aquela situação e vão atrás de Jessie. Ela volta e o reencontra. Ela diz que tinha uma surpresa o esperando em sua casa, e lá eles vão. Dando fim ao episódio 1. Que é o último postado. E um fato curioso é que esse episódio já tem mais de um ano que foi postado. No entanto, porém, todavia, o canal do Max estava um tempão sem postar vídeos, e coincidentemente ele voltou à ativa enquanto eu fazia esse roteiro, então provavelmente em breve teremos um episódio 2. Bem, é o que espero. Teve coisas nessa AU que gostei muito, já tem outras que me deixaram confuso. Vamos lá. Eu gostei das diferenças de Horrortail, como os monstros aceitarem a lei de Papyrus, a forma como Kelra se machucou. Também gostei do que fizeram com o Asriel, já que num mundo todo ferrado desse, ele perder as esperanças era algo que realmente faz sentido de acontecer. Gostei que o Max não fez uma Toriel tirana que não liga pra nada e pra ninguém, algo que não faz sentido com sua personalidade, e nem com o Horrortail em si, já que essa visão da rainha tirana foi algo mal interpretado pela fandom. E toda a história ali que temos com o Les, achei bem legal e original. Porém, já devo dizer que por algum motivo não gostei muito da Jessie. Não sei se é pelo nome que achei bem genérico, ou se é porque a Jessie é praticamente a mesma coisa da Toriel só que humana, mas eu simplesmente não consigo gostar dela. E também, achei mal explicado do porquê do Corey começar a parar de funcionar. Até porque gente pra trabalhar nele tinha. E no Horrortail o Corey só começou a apresentar falhas depois de muito tempo que a Undyne o forçou para a preparação da guerra contra os humanos. E como já tinha dito, achei sem sentido o plano de usar a alma de Kelra simplesmente só ter sido descartado, até porque mesmo depois do incidente com Asriel, mesmo após o luto com Papyrus, não teve um motivo muito claro para esquecerem aquele plano. Talvez porque Kelra se preocupou com Asriel e queria primeiro achá-lo e garantir que ele estava seguro? Talvez. No fim, ótima AU.
Algumas curiosidades que posso dizer são as que, mesmo sem Frisk e sem o bug, Kelra não tem o controle daquela linha do tempo, porque sua determinação não é mais a alma do Reset, seguindo a mesma ideia de Horrortail. Ainda não sabemos se a alma de Les é realmente a alma do medo, isso ainda não foi dito. Durante a pesquisa desse roteiro, eu vi um outro take de Horror Shift, em que o novo humano tinha a alma da doença e do veneno. Talvez o Maxi possa fazer algo parecido em sua história. Agora outras curiosidades, ditas em um comentário do próprio Maxi. Les não sabe dos resets, ele apenas sabe que pode salvar seu progresso. O nome Les é uma referência ao Ness do Earthbound. Azriel sabe tanto de jardinagem, quanto sabe de cozinhar. Kelra nessa AU pode ser tanto homem, quanto mulher. Ou o que você quiser. E por último, mas não menos importante, Les é da comunidade LGBT. O que ele é? Ainda não sabemos. Acredito também que esse possa ser o motivo para ele fugir de casa? Não sei. E novamente, passem no canal do Maxi, já que ele está voltando agora e tem uma chance do episódio 2 sair em breve. Sejam bem-vindos a 2024 e até o próximo vídeo. Não esquece o like.